Boa noite, sejam todos bem-vindos. Convido todos a fecharem os olhos, ainda sentindo a melodia dessa música cantada pelo grupo vocal, que nós possamos com muito carinho lembrar do nosso Mestre Jesus e rogar a Ele paz, resignação, força e serenidade para todas as nossas provas. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso planeta, os irmãos que ainda desconhecem a Tua palavra. Nós, Senhor, que ainda permanecemos errando, mesmo já conhecendo, perdoa-nos, Jesus. Nos ensina a amar o nosso próximo. Nos ensina, Senhor, a fazer bem sem esperar nada em troca. Abençoa, Jesus, todos os nossos irmãos que se encontram abandonados, sofrendo na rua, nos hospitais, nos asilos, nos presídios. Que todos, Senhor, possam colocar a mão na consciência, lembrar da imensidão do seu amor e recomeçar com muita força e esperança, pensando sempre na nossa evolução moral. Abençoa, Jesus, nesta noite também esta casa, os espíritos amigos que cuidam deste ambiente. Abençoa cada trabalhador que deixa seus afazeres em casa para estar aqui presente. Cada um que nos visita hoje, seja pela primeira vez ou visitantes de todas as quartas, que possam sempre encontrar nesta casa a mão amiga, a força mais uma vez e a resignação. Envolva, Senhor, também o nosso palestrante desta noite, para que possa trazer a sua mensagem com clareza e que possamos sair daqui mais animados para trilharmos no caminho do bem. Que assim seja. Essa noite nós temos o Júlio, ele é do Centro Espírita Amendoim, em Londrina. Ele já está na doutrina há mais de 20 anos e essa noite ele vai trazer o tema como doentes em casa. Então, seja muito bem-vindo, Júlio, que Jesus te abençoe. Boa noite, caríssimos amigos de Ideal Espírita. Para nós é uma alegria poder estar nesta casa pela primeira vez. Isso porque estamos vindo do Movimento Espírita, da 13ª União Regional Espírita, com sede em Foz do Iguaçu, passando a residir aqui em Londrina. Trazemos o abraço afetuoso de nossos companheiros do Centro Espírita Amendoim, a todos vocês. E conversando com o Marcelo Senedo, presidente da nossa 16ª União Regional Espírita, disse a ele que viria a esta casa nessa semana, e ele me disse: Júlio, você vai encontrar lá trabalhadores valorosos da nossa veneranda doutrina espírita. É uma casa que tem a sua história com tantos valorosos trabalhadores. E a gente vindo aqui pela primeira vez, tão bem acolhidos, rogamos ao Mestre Jesus que a sua paz esteja em nossos corações, agradecendo pelas vibrações amigas de todos vocês em nossa tarefa desta noite. Da obra Ceifa de Luz que nós apresentamos aqui, o Espírito Emmanuel nos traz uma reflexão com o tema, o título Doentes em Casa,
nos traz uma passagem de Paulo de Colossenses, capítulo 3, versículo 15. E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. Ele convoca-nos à gratidão em todos os momentos de nossa vida no corpo físico, porque é um dom de Deus para todos nós. E sabendo que todos nós passamos ou passaríamos por dificuldades, por lutas, para que nós continuássemos com a paz de Deus em nossos corações, sabendo da sua proteção, que Ele jamais nos abandona. E nesse sentido, então, Emmanuel, que foi buscar na espiritualidade maior os seus ensinos e estudo profundo do Evangelho do Mestre Jesus, começa então a trazer os seus comentários sobre esta passagem, falando-nos: se abordasseis agora o plano espiritual para lá da morte física e ali encontrasses criaturas queridas em dificuldades, que farias? Olha que interessante esta reflexão que Emmanuel nos traz. Se estivesse agora retornando ao plano espiritual e lá ficasse sabendo então que há entes queridos e amados em lutas e dificuldades, que farias no plano espiritual? E é interessante esse questionamento, porque ele está nos colocando numa situação melhor, de melhor lucidez espiritual, quando então desvestidos da grosseria do corpo material e retornando ao plano espiritual e em condições de entendimento das situações, de nossa situação de retorno ao plano espiritual. Porque é um momento tão grave, tão importante, esse momento de retorno ao plano espiritual, para todos nós que estamos aqui no plano físico, e que a bênção da lucidez lá do plano e entendimento, e a possibilidade ou não de socorrer os nossos irmãos em lutas e dificuldades, aqueles que nos precederam de retorno ao plano espiritual. E Emmanuel nos pergunta: que farias? Continua ainda Emmanuel nos conduzindo à reflexão. Aqui talvez surpreendesses um coração paterno em frustração, mais além abraçarias um companheiro ou um associado, um filho ou um irmão, carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na terra. Então são esses entes queridos, de nossos laços consanguíneos da existência física, já de retorno ao plano espiritual e passando por lutas, dificuldades de readaptação em suas próprias consciências doridas, talvez frustradas, arrependidas, com remorso, talvez, cada um em sua luta. Como reagiríamos a essa situação? Emmanuel questiona ainda: que comportamento adotarias se as leis divinas te outorgassem livre passaporte para as esferas superiores, facultando-te, porém, a possibilidade de permanecer com os seres inesquecíveis em tarefas de amor? Lá então recebemos de nosso Pai Celestial, de nosso Mestre Jesus, a bênção do acréscimo de sua misericórdia. Tu podes, meu filho, prosseguir em sua jornada evolutiva em outros mundos mais felizes do que o planeta de provas e expiações da Terra. Podeis seguir a sua jornada, mas e daí?
Como ficariam aqueles outros companheiros e amados, companheiros de existência no vaso físico, de experiências? Como ficariam eles? O que nós escolheríamos? Prosseguir em nossa jornada evolutiva, partindo para outros mundos? Ou ficaríamos junto àqueles irmãos nossos? E o interessante é que nós lembramos deste momento uma história para que pudéssemos recordar juntos Dr. Bezerra de Menezes, quando, de retorno ao plano espiritual, e quando ele completou 50 anos de trabalho ativo junto a nós, em especial na pátria do Evangelho, nosso querido Brasil, fez-se uma grande festa no plano espiritual, reunindo mais de praticamente 5.000 espíritos para homenagear Bezerra de Menezes. Estavam lá também representando os espíritas estrangeiros, Leon Denis, Viana de Carvalho estava lá também entre eles. Quando então, naquela bela confraternização, uma grande luz se fez presente naquele salão. Era encarregado de Maria de Nazaré, o espírito de Celina, levando um convite especial ao Dr. Bezerra de Menezes. Maria de Nazaré, Bezerra, me convida a galgar outros páramos celestiais, em decorrência dos seus méritos, dos seus trabalhos junto aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Se quiseres, podereis ir, meu filho. E Bezerra de Menezes parou por uns instantes, meditando, e disse: Celina, levai a nossa Mãe Santíssima a minha vontade de permanecer aqui, junto aos corações de nossos irmãos brasileiros, até quando a necessidade assim o permitir e for necessário. Celina se foi e depois trouxe a resposta da amada Maria de Nazaré, autorizando-o a que permanecesse junto a nós em total devoção. E não era por um ente amado consanguíneo, como Emmanuel nos faz o convite. Era para todos nós, em humanidade, o coração magnânimo do Dr. Bezerra de Menezes. E nós, qual seria a nossa decisão? Nos fala Emmanuel: de certo estarias a decidir-te pela opção insolvidável, que não se pode controlar. Não desejarias compartilhar o céu sem a dor de haver abandonado corações inesquecíveis e inovidáveis, a sombra transitória a se empenharam, que se empenharam com os próprios erros. Emmanuel nos fala, nos direcionando os pensamentos: de certo concordarias em ficar junto aos seus entes amados e entes queridos, no trabalho de redenção, de soerguimento espiritual de cada um. E diz ainda Emmanuel: reconhecê-lo-ias por doentes, reclamando proteção, demorar-te-ias junto deles na prestação do auxílio necessário. Doentes da alma, necessitando do devido auxílio e compreensão, de um guia seguro, pois encontravam-se perdidos em si mesmo na dor, no remorso, na dor da consciência. E nesse sentido também vamos encontrar
Nas obras de André Luiz, um outro exemplo de dedicação e amor ao próximo, da própria mãezinha de André Luiz, na primeira obra, Nosso Lar, quando ele então se reencontra com a mãe pela primeira vez no plano espiritual. E ela vem dizendo a André Luiz que está num processo reencarnatório, que iria retornar ao corpo físico para receber o paizinho, o esposo, que se encontrava ainda nas zonas purgatoriais em decorrência de seu equívoco, atrelado a dois espíritos nos quais ele havia induzido também ao erro. Mas minha mãe, retornar ao corpo físico, você, justo você, nesse trabalho de sacrifício. E ela lhe disse: sim, meu filho, trabalho de renúncia, para poder auxiliar o vosso querido pai. E nós, será que nós ficaremos junto daqueles necessitados, dos doentes mais próximos a nós? E Emmanuel continua a sua reflexão: referimos-nos à imagem para considerar que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas as quais, antes do berço em que te refizeste no plano físico, prometeste amparo e dedicação. Não há equívocos nos processos reencarnatórios das nossas existências. Talvez não renascemos da família que desejássemos, mas com certeza é a melhor, para que pudesse nos auxiliar em nossas lutas íntimas de nossa jornada evolutiva. Deus jamais se equivoca, em nenhum momento. E Emmanuel nos diz que os parentes que estão junto a nós, a existência do vaso físico, sejam enfermos ou difíceis, são aqueles nos quais nos comprometemos antes do berço, com amparo e dedicação, que agimos conforme a genitora de André Luiz, para socorrer alguém muito afeiçoado aos nossos corações, ou talvez nem tanto, mas que pelo compromisso do reajuste, do reencontro, do soerguimento, Deus, em sua infinita misericórdia, nos concedeu estarmos juntos pelos laços da parentela do corpo físico. Isto porque nós nos comprometemos no processo reencarnatório lá no plano espiritual, amparo e dedicação aos entes queridos que formariam os nossos laços familiares. Aí continua Emmanuel, que nascem no grupo familiar, realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento. Nesse sentido, então, talvez muitos de nós nesse momento estejamos pensando naquele ente querido, no familiar difícil, aquele que nos traz de sabores, amarguras, sofrimentos em nosso dia a dia, em nossas vidas. Por que será que este ou esta se encontra pelos meus laços consanguíneos vivendo junto a mim? Talvez gostaríamos de nos distanciar, de nos afastar. É um problema menos, quem sabe,
me afastando, afastando essa pessoa, as coisas se acalmem e se tranquilizem um pouco mais. Mas será que é este o melhor caminho a adotar? Ora, continua Emmanuel nos trazendo a reflexão. Entendemos no assunto que existem casos para os quais a segregação hospitalar, demorada e distante, é a medida que não se pode evitar. Há certas medidas que o afastamento é necessário em decorrência de diversos males, de tratamentos específicos. No entanto, diz ele, mas se tem contigo alguém a quem ames, erguer-se por teste permanente de compreensão e paciência no instituto doméstico, não afastes esse alguém do clima afetivo em que te encontres, sob o pretexto de acelerar a família ou beneficiá-la. Eu me pus a pensar sobre isso aqui, falei, meu Deus, por que me tornei espírita? Agora que a gente tem o conhecimento, o que fazer agora? Antes eu não tinha conhecimento, agora eu tenho. Como agir? Como abraçar este ente tão próximo, mas que nos causa tantos dissabores, tantas aflições? Que realmente, e é um grifo nosso, teste permanente de compreensão e de paciência. Quando li este trecho, me veio à mente, talvez em pensamento, um determinado ser, não sei, ou determinados seres, pensando, esses que põem a teste de paciência, de tolerância, dia a dia. Mas também comecei a pensar comigo mesmo, será que não sou aquele também que eles pensam que eu sou o agente da discordância, da negação, da aflição, levando dores para o reduto doméstico? Pensei, como estou agindo dentro do lar? Quais serão as minhas vibrações que eu estou levando para dentro do meu abençoado lar? Quando então, ao assumir o compromisso do processo da reencarnação junto àqueles entes amados, como está a minha colaboração? Será que eu sou agente de desagregação ou agente da paz, da união? Sabendo que também é tão difícil mantermos o equilíbrio no mundo de provas e expiações em que estamos vivendo. Não é fácil, sabemos que é difícil. Mas mesmo assim, nesses momentos tão graves, que muitos de nós passamos tão doridos, como estamos agindo perante a misericórdia divina de nosso Mestre Jesus? E Emmanuel continua ainda a nos dizer, guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações, e não lhes decretes o exílio, ainda mesmo a preço de ouro. Ou seja, não delegues, não transfiras a terceiros, porque compete a cada um de nós realizarmos no convívio. Quiçá aquele mais próximo ou aquela mais próxima que causa tantas dores, tantas discussões, no teste de paciência contínuo, talvez eu tenha prejudicado em outras existências,
E hoje estou aqui procurando trazer ao reequilíbrio emocional, espiritual. Quem sabe? Já que a divina misericórdia jamais se equivoca em nossas existências, e porque todos nós somos filhos de Deus, somos seres especiais da criação para o nosso Pai Celestial, todos nós somos seres especiais, cada um de nós com uma missão especial junto aqui na Terra, em especial ao iniciar nosso núcleo familiar, tão reduzido ali, para que ali saiamos fortalecidos para o trabalho que para a humanidade. É do núcleo familiar, dali que sairemos fortalecidos no caminho do aprendizado. E continua ainda Emmanuel nos dizendo: apoia-os, qual se mostrem com as necessidades e lutas que lhes marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus em tarefas sob a tua responsabilidade, ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus. Todos eles em nossa convivência doméstica são os tesouros de Deus. Tesouros de Deus representando o quê? A nossa riqueza, a riqueza de nossa alma, de nossos espíritos. E como nós vamos ver daqui a pouquinho na obra Jesus no Lar, os melhores instrumentos que Deus nos coloca às nossas mãos para a construção da casa da redenção de cada um de nós. Os melhores instrumentos. Tesouros divinos em nossas mãos, riqueza divina. Por isso que todos nós somos ricos, não somos pobres, de forma alguma. Todos somos ricos pelo dom divino. E na obra Constelação Familiar, ditada pelo Espírito Jora de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, esta obra que já Jora de Ângeles, no prefácio, inicia dizendo que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. A base fundamental é a família. E nesta obra, ela vem nos trazer 30 temas muito interessantes sobre a família. Educação doméstica, a educação pelo trabalho, a educação para a coragem, a educação sexual, os relacionamentos sociais, familiares, mediunidade na família, transtornos obsessivos, drogadição e tantos outros assuntos que ela traz nesta obra tão riquíssima, Constelação Familiar. E nesta obra, então, Jora de Ângeles nos chama a atenção uma questão muito interessante e importante. Aquele familiar que, de certa forma, inspira animosidade, que te faz perverso, agressivo em relação aos demais membros, solicita, sem o pedir, compaixão e misericórdia, por cuja aplicação os seus sentimentos doentios são minorados pelas vibrações emitidas pelos demais membros do clã. Olha que ensinamento maravilhoso que ela nos traz. Olha como é maravilhosa a doutrina espírita, como nos abre a consciência, a oportunidade do conhecimento, quando nos fala de toda a verdade, porque todos nós que estamos no momento de agressividade, de violência, nos encontramos em desarmonia íntima.
E Joana nos fala que estes seres que convivem conosco pelos laços da família, quando agem também desta forma, solicitam a compaixão e misericórdia, ou seja, o nosso entendimento e tolerância. Entendimento e tolerância. É fácil, gente? Não é fácil. Não é fácil a convivência com pessoas que nos agridem, que são violentas, e aqui não falamos no sentido físico, mas no sentido verbal, das palavras que muitas vezes nos ferem mais do que uma agressão física, que nos trazem o negativismo, quando estamos cheios de esperança, de atitudes positivas, e não vem uma palavra que nos derruba, nos conduzindo ao pessimismo, ao desalento, minando os nossos sonhos, minando os nossos desejos. Então, esses nossos irmãos, ao assim agirem, pedem a nossa misericórdia e compaixão, o entendimento, a tolerância. E que nós, pela veneranda doutrina espírita, que hoje temos pelo acréscimo de misericórdia divina reencontrar o Mestre Jesus, ele conclama a cada um de nós para assim agirmos em nosso dia a dia. É a mudança de padrão mental, para que não aceitemos a violência. Se a outro quiser ser violento, que seja, que queira ser infeliz, que permaneça em sua infelicidade. E Emmanuel nos diz que somos inconsequentes toda vez que passamos recibo a insultos e provocações. Somos inconsequentes, que não é justo agravarmos as dores de nosso próximo reagindo, que não é justo da nossa parte, que não podemos agravar aquele ser que já se encontra doente, em desalinho, em desequilíbrio. Temos o direito de perturbar a ele ainda mais. Então o convite não é para que nós reajamos, mas sim para que nós hajamos, para agir no bem. No bem, muitas das vezes em silêncio. Mas o silêncio não somente por palavras, mas também pelas nossas. Muitas vezes ficamos em silêncio, mas os nossos pensamentos estão nada agradáveis, envolvendo aquele ser nas melhores vibrações espíritas, né? É o silêncio da alma, do espírito, que somos convidados. E isto porque, conforme as nossas vibrações dentro do lar, estaremos minorando aquele desequilíbrio, minando a fonte da dor. Estamos fazendo o que Richard Simonetti nos falava da profilaxia dos contrários. Temos que fazer o contrário. E isso funciona de tal forma que quando a gente cala para aquele que está agressivo e nos insultando, daqui a pouco a pessoa cai em si, porque nós não reagimos, ficamos quietos. Aí ele para, aí vê aquela tolice em que se encontrava, o equívoco em que se encontrava. Ou também conosco mesmo. Quantas vezes, pelos meus atos, minhas ações, depois eu me arrependi. Falei, puxa vida, o que eu fui fazer isso? Agora minha cara de vergonha, esconder minha cara embaixo da terra não dá, vou ter que enfrentar. Mas que vergonha, por que eu fui fazer aquele papelão? Olha a importância de nossas vibrações no dia a dia, do equilíbrio,
da harmonia íntima, na colaboração do lar. Porque o nosso lar não é somente a construção física, a casa, é a construção da psicosfera da soma de cada um de nós, a qualidade de nossos pensamentos e de nossas ações, de nossas vibrações. E Joana de Ângeles nos traz uma outra reflexão. De suma importância, que nos traz o conhecimento da veneranda doutrina espírita, quando ela nos diz: os sentimentos negativos que são direcionados ao enfermo espiritual pioram-lhe o quadro, porque mais vitalizam o perturbador, que encontra campo vibratório favorável ao desforço que pretende realizar. Quem seria esse perturbador? Se o nosso ente querido familiar estiver sob um processo obsessivo ou sob a influência de um espírito. Já que leia o livro dos Espíritos, nos fala que os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos. E se esse nosso ente querido, e se esse espírito perturbador for uma questão nossa, mas ele não consegue nos atingir, porque procuramos nos manter sempre em harmonia, em equilíbrio, ele vai procurar no outro mais próximo para nos perturbar. E quiçá estiver junto ao ente querido, fazendo o instrumento de sua ação para nos desestimular, para nos tirar o nosso equilíbrio íntimo, a nossa harmonia, conforme o nível de nossos pensamentos. Se for pensamentos de revolta, de raiva, de ódio, sentimento de vingança com relação àquele ente querido, vamos estar vitalizando ainda mais esse perturbador, dando-lhe o alimento necessário para que ele piore aquele quadro e fica aquele sentimento de um e de outro, um contra o outro. Por isso, é o convite da veneranda doutrina espírita, é a mensagem divina de nosso Mestre Jesus. Não é à toa que ele nos ensinar a questão do perdão. O perdão é libertação. A paciência é crescimento íntimo. A tolerância nos eleva nosso teor vibratório, para que nós sejamos hoje aqueles que podemos auxiliar, para que sejamos os instrumentos fiéis do Mestre Jesus em todos os momentos da nossa existência. Estamos vivendo um grave momento em nossa sociedade, onde a violência a encontramos em todos os ambientes, e que nós não sejamos aqueles que vamos fomentar a violência. Assistindo a Divaldo Pereira Franco, ele nos diz que a guerra lá de longe, na Europa atual, é resultado de nossas guerras íntimas, de nossas próprias vibrações, que vamos alimentando a psicosfera de tal forma, uma forma tão negativista, tão dorida, com forças tão agressivas, que vamos encontrar ressonância em outros locais. Vamos alimentar ou a dor, o sofrimento, a violência, ou a paz, o amor, a harmonia que tanto buscamos e que tanto desejamos. Mas que a paz deve se iniciar de nosso mundo íntimo. Este é o grande convite.
para a nossa reflexão. E já partindo para o encerramento, na obra Jesus no Lar, em que nós colocamos aqui na tela, uma obra tão pequena, mas que traz infinitos conhecimentos. Aliás, é uma qualidade dos espíritos superiores. Nos falam tanto em poucas palavras, nos ensinam tanto. No capítulo 6 dessa obra, os instrumentos da perfeição. Naquela época, encontrando-se o Mestre Jesus na casa singela de Simão Pedro, Simão Pedro retorna ao lar muito contrariado, nervoso, exaltado ao extremo, porque ele se agastara-se com parentes, em plena luz do dia, em plena via pública, fora desafiado por um tio seu e um primo, porque o velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família, e um primo o ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Por isso ele se encontrava nervoso naquele momento. E o Mestre Jesus calmamente leu algumas letras dos Sagrados Escritos, e após Simão Pedro desabafou, relatando o que havia acontecido. Ao término do relato, então o Mestre Jesus pergunta a Simão Pedro: e que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos? Talvez o mesmo questionamento que podemos fazer das nossas próprias consciências ante os embates apresentados no dia a dia de nossas existências. Que fizeste ante os parentes incompreensivos? E Simão Pedro, e é interessante que os discípulos, cada um trazia a sua própria experiência, as suas próprias dores e limitações, a mesma de toda a humanidade. E Simão Pedro diz: ora, sem dúvida, reagi como devia, e falava com todo o ímpeto, achando que o Mestre Jesus lhe daria a razão. Coloquei cada um no lugar próprio, anunciei sem rebuços as más qualidades de que são portadores. Meu tio é um raro caso exemplar de sovinice, e meu primo é um mentiroso contumaz. Provei perante numerosa assembleia, assistência, que ambos são hipócritas, e não me arrependi do que fiz. Disse Simão Pedro em sua ingenuidade ao Mestre Jesus. E o Mestre, então, meditando por alguns minutos, refletindo, perguntou para Pedro: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de sua casa? Ora, naturalmente trabalha, Senhor. Com o quê? Redarguiu o Mestre Jesus: usando ferramentas. E o Mestre Jesus então lhe diz: as pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Os primeiros e mais importantes instrumentos. Continuava o Mestre Jesus: e quando falhamos no aprimoramento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Deus nunca nos concede um fardo superior às nossas forças. E diz:
Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote, que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa as suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Por isso, disse ainda o Mestre Jesus, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. E concluiu o Mestre Jesus, se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? O convite do Mestre Jesus é extensível a todos nós. Ele nos convida para sermos o seu instrumento da paz e da harmonia. Mas ser instrumento da paz e da harmonia neste mundo atual, do atual estágio de transformação, não é fácil. É por isso, então, que Ele nos trouxe de volta ao seu caminho hoje, por meio da veneranda doutrina espírita. É para que todos nós pudéssemos fluir das benesses do conhecimento, do nosso crescimento íntimo, para que estivéssemos fortalecidos na aridez das nossas existências, no cumprimento do dever de cada um de nós, principalmente junto àqueles entes queridos que estão junto de nós, no compromisso de nós os reequilibrarmos e os auxiliarmos na paz e na harmonia. Tenhamos a certeza que nenhum bem é perdido. Se aquele nosso irmão ou companheira de existência, diante de nossas próprias ações de acolhimento, de abraço afetuoso, de compreensão, continuar da mesma forma, pensar, ela ainda verá a luz, com certeza, porque plantamos em seu coração a semente e ela dará os frutos necessários. Assim agradeço a paciência de todos vocês, o honroso convite da casa de aqui estarmos, rogando ao Mestre Jesus que nos sustente, que todos nós, ao retornarmos aos lares, ao enfrentamento das lutas e dificuldades, estejamos com a nossa consciência tranquila, sabendo que o Mestre Jesus acompanha, está sempre ao nosso lado. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, né? Quanto aprendizado, né? Só pelo fato de relembrar a imensidão do amor, né? Quando conta, como ele começou contando, quantas vezes a gente esquece quantos que já poderiam estar em mundos melhores, mas preferiram voltar para estar do nosso lado. E às vezes a gente está com algum irmão enfermo, ou nós somos os enfermos e estamos surtando. E repito, enquanto aqueles
com muito mais evolução, tinham aquele, o que a gente às vezes costuma dizer, né? Eu queria sumir, queria desaparecer. Eles poderiam estar muito longe e não nos abandonaram. Então, que nós possamos aproveitar enquanto estamos a caminho e dar o nosso melhor. Muito obrigada, Júlio, que Jesus te abençoe e convido todos os trabalhadores aos seus trabalhos. Gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída, das belezas da amplidão. Terminando, cheios de graça e de luz, né? Agradecemos ao Júlio pela mensagem que ele nos dedicou essa noite, no esforço, pelo trabalho dele, pela explanação e nos mostrando e nos fazendo às vezes até um ato de constrição pelos nossos comportamentos face aos nossos entes queridos que têm problemas, ou alguns a gente imagina problemas que às vezes nem existem. Então foi um alerta muito válido, muito importante para a gente pensar que tem mais coisa entre o céu e a terra do que a gente imagina, né? Então vamos agradecer, pensar bem nisso e possamos todos voltarmos aos nossos lares hoje acompanhados por esse bem-estar, por essa tranquilidade, né? E esperamos contar com o Júlio mais vezes aqui na nossa casa também. E vamos encerrar então
com a prece que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor, e perdoa as nossas dívidas como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos. Graças a Deus.